Você se lembra da extinta Rede Manchete? Melhor ainda, você se lembra de todas as novelas exibidas pela extinta Rede Manchete? Existem novelas icônicas que ganharam remake e fizeram muito sucesso na antiga Rede Manchete. Se você é muito novinho ou não tá por dentro, não pesquisou, não é fã assim de emissoras, novelas e tal, talvez você não saiba qual novela e qual emissora a gente está falando. Mas aqui hoje a gente vai falar sobre todas as novelas exibidas pela extinta Rede Manchete. Por isso, bem-vindos a mais um Sessão Nostalgia. Fundada em 5 de junho de 1983, a emissora Rede Manchete permaneceu no ar até 10 de maio de 1999. Durante esse período, a emissora exibiu 19 novelas que a gente vai assistir. Na verdade, a gente vai falar sobre um pouquinho e ver cada uma delas em ordem cronológica. Lá em 1985, a Rede Manchete estreava sua primeira novela, que se chamava Antônio Maria. Escrita por Geraldo Vetri, foi exibida em 126 capítulos. É um remake da novela de mesmo nome, exibida pela TV Tupi em 1968. A trama conta com a história de um milionário português que foge para o Brasil para escapar da paixão obsessiva de sua madrasta. Já em 1986, tivemos aí a famosíssima Dona Beija. Escrita por Wilson Aguiar Filho, foi exibida em 89 capítulos em 1815 em Araxá. Beija, mais temporença, é uma moça de beleza estonteante, que é raptada pelo ouvidor do imperador, para tê-la como amante, deixando para trás seu grande amor, Antônio. Gente, inclusive essa novela vai ter remake em breve aí, hein? Lá em 1986 também lançou na Rede Manchete a novela Novo Amor. Escrita pelo famosíssimo Manuel Carlos, foi exibida em 65 capítulos. A história conta a história de Fernanda, que é uma mulher corajosa e determinada a vencer na vida profissional, atuando no campo da moda. Seus problemas crescem quando dois homens passam a disputar seu coração. Entre 86 e 87, foi exibida na Rede Manchete a novela Tudo ou Nada, escrita por José Antônio de Souza, foi exibida em 136 capítulos. A história conta a história de Guadalupe, que é uma moça humilde do subúrbio do Rio de Janeiro, que vai trabalhar na multinacional Barroso e se torna alvo da paixão de seus patrões, Ambrósio e César Augusto, pai e filho. Você pode ver aí que a Manchete gosta de triângulo amoroso, né? Entre 1986 e 1987, estreou a novela Mania de Querer. Escrita por Silvia Paeso, foi exibida em 152 capítulos. A novela conta a história de Ivan, que retorna ao Brasil após se formar nos Estados Unidos, trazendo sua esposa Vanessa, com quem se casou em segredo. A chegada dela desagrada Dona Margot, avó dominadora e implacável, que passa, então, a infernizar a moça a fim de expulsá-la de sua família. Em 1987, temos aí Corpo Santo, escrita por José Louzeiro, exibida com 162 capítulos, contando a história de uma jornalista que investiga os mistérios de uma máfia que se envolve com contrabando e produção de filmes adultos. Foi a primeira novela a abordar a temática da AIDS. A novela também fez uma grande campanha de conscientização pelo uso do preservativo. Em 1987, foi a vez da novela Helena, baseada no romance de Machado de Assis. É a terceira adaptação para a TV, uma feita pela TV Paulista e a outra pela Globo. Foi exibida em 161 capítulos e conta a história de Helena, uma jovem que sai do colégio para morar numa chácara obedecendo às ordens de um testamento. Também em 1987 até 1988 foi exibida a história da novela Carmen, baseada no conto francês Carmen, de 1845, de Prosper Mérimée,
foi escrita por Glória Pérez e exibida em 91 capítulos. Na verdade, 191 capítulos. Carmen, que foi interpretada por Lucélia Santos, é uma jovem ambiciosa que fez um pacto de sangue com a Pombagira Cigana para pedir uma prova do poder da Pombagira. Carmen passa a incorporá-la. Em 1988 foi a vez de Olho por Olho, escrita por José Loureiro, foi exibida em 119 capítulos. Ana Falcão perde a fazenda em um processo cheio de contradições nessa história, Ameaçada, ela foge para o Rio de Janeiro com os filhos. A novela ficou marcada por ser a primeira vez em que uma travesti atuou do início ao fim numa novela. Cláudia Celeste era o nome dela. Em 1989 até 1990 foi exibida a história Cananga do Japão. Escrita por Wilson Aguiar Filho, foi exibida em numerosos 208 capítulos. Após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, na década de 30, o pai de Dora se suicida ao perder toda a fortuna. Dora muda-se com a família para o Rio de Janeiro, onde ela e a família tentam recomeçar a vida na Praça 11, próximo à gafieira Cananga do Japão. A trama acompanha suas dificuldades e novas experiências na cidade. Em 1990, estreava O Fenômeno Pantanal. Escrita por Benedito Rui Barbosa, foi exibida em 216 capítulos. A história conta a história de Zé Leôncio, que é um peão de comitiva que chegou com o pai Joventino ao Pantanal, onde compram uma fazenda e começam a criar gado de corte. E aí temos outro grande sucesso que foi exibido entre 90 e 91, a história de Ana Raio e Zé Trovão. Escrita por Marcos Caruso e Rita Buzar, foi exibida em 251 capítulos. Ana Raia é uma peoa que percorre o Brasil à procura de sua filha, que foi raptada pelo seu agressor quando era bebê. Ana Raia torna-se uma peoa famosa e conhece Zé Trovão, peão de outra caravana. Em 1991, entre 1991 e 92, estreou a novela Amazônia. Escrita por Jorge Duran, foi exibida em 162 capítulos. Conta a história de Mila, que é uma jovem jornalista que troca o Rio de Janeiro por Manaus em busca de uma aventura, e seu envolvimento com Lúcio, chefe de uma gangue de trambiqueiros do porto de Manaus. O Marajá seria uma novela que estrearia em 1993, por José Louzeiro. No dia da estreia foi censurada e impedida de ir ao ar pela Justiça, decorrente de uma ação movida por Fernando Collor por ser inspirada em sua gestão como presidente na época. Canceladíssima. Em 1993 até 1994 foi exibida Guerra Sem Fim. Escrita por José Loureiro, os que foi censurado anteriormente, foi exibida em 86 capítulos. E a história conta a história de China, que era um religioso que chega a ser padre, foi preso e ficou 20 anos na cadeia. Lá ele passou seus conhecimentos políticos como forma de criar movimentos contra injustiças. Em 1994, tivemos 74.5, Uma Onda no Ar. Escrito por Chico de Assis, foi exibido em 126 capítulos e conta a história de Álvaro, que é um velho jornalista que mantém uma rádio no ar, que é a 74.5. A novela começa com a chegada de Luísa, sua neta, que regressa agora após uma forte decepção em seu casamento. Entre 95 e 96, tivemos aí a novela Tocaia Grande, que, baseada na obra de Jorge Amado, foi escrita por Duca Rachid e Mário Teixeira, exibida em 236 capítulos, conta a história de Natário, que é um jagunço que prosperou plantando cacau e decidiu fundar a cidade de Tocaia Grande, irritando coronéis que se unem para destruir o novo poderoso. Em 96 e 97 tivemos o Fenômeno Chica da Silva, escrita pelo grandíssimo Valci Carrasco, foi exibida em 231 capítulos e foi protagonizada por Thaís Araújo. A trama conta a história da escrava negra Chica da Silva, filha de um homem branco que se tornou uma das mulheres mais ricas do Brasil colonial. Em 97 e 98 tivemos aí Mandacaru, escrita por Carlos Alberto Raton, foi exibida com 259 capítulos. A trama conta a história da vida de cangaceiros e coronéis do sertão, entre vingança, jogos políticos e mulheres que desejam um amor verdadeiro. Em 1999 estreou então aí a última novela, que se chamou Brida.
Baseada na obra de Paulo Coelho, foi adaptada por Jaime Camargo e exibida em 54 capítulos. Como eu disse, foi a última novela antes da falência da emissora. A novela foi protagonizada por Carolina Kerstin e encerrada de forma abrupta com um final narrado ao invés de encenado, para você ver como que tava a crise da emissora. E aí, gente, gostaram das informações? Gostaram de tudo que a gente trouxe? Não se esquece de se inscrever aqui no Nada Faz Sentido, ativar as notificações, deixar um like. Temos histórias de casais de novela, de séries e filmes de segunda, quarta e sexta às 11 da manhã. E aos domingos, 11 da manhã, temos sessão Nostalgia, Top 10 Nada Faz Sentido e Linha do Tempo, se alternando aí uma a cada domingo. Espero que vocês tenham gostado. Saiu desse vídeo, vai assistir a outros vídeos aqui no canal. Um beijão, tchau, tchau.